A paz do Senhor, meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para divulgar e falar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, hoje eu vou falar sobre roteirismo, o roteiro, pôster, os rótulos que as pessoas adquiriram com o passar dos séculos. A procissão da fé. Se nós falarmos, eu não quero nem falar sobre Constantino, vamos falar aqui sobre um pouquinho de Martinho Lutero, né, daquilo pouquinho que eu sei, e transmitir para vocês a capacidade de imaginação do ser humano. Porque foi através de Martinho Lutero e o poder político da época, a Alemanha, no caso não existia Alemanha, era Prússia, para impedir o domínio e diminuir a influência do Vaticano na Europa, porque a Prússia buscava o espaço. Aí surgiu Martinho Lutero, que ele protestou contra a Igreja Católica. Ele fez um protesto, ele queria fazer uma reforma na Igreja Católica. Muito pelo contrário que muitos irmãos atribuem de Martinho Lutero ter sido o que articulou, né, ele que praticamente, né, colocaram ele como o articulador das igrejas protestantes. Até porque muitos filósofos da época nasceram através dos tempos. Vieram as revoluções industriais, as revoluções econômicas, as revoluções sociais, que transpuseram a capacidade filosófica de nossa literatura. A entender que, a partir de 1666, as primeiras Bíblias começaram a ser imprimidas na França, assim também na Inglaterra, com o tear mecânico, em 1888, já haviam várias Bíblias em vários idiomas. Ela começou lá na França, algo muito mais rústico, onde as máquinas de madeira eram imprimidas, máquinas que foram construídas por Leonardo da Vinci. Incrível, né? Como é que ele era tão inteligente, chegou até a fazer alguns robôs, várias máquinas, aperfeiçoou armas que foram utilizadas nas guerras, né, que antecederam o poder, né, napoleônico. Mas retornando, o tear mecânico foi uma das maiores revoluções industriais da Inglaterra, que concedeu a capacidade de industrialização e chegarmos ao ponto que a tecnologia hoje chegou, né? Então, meus irmãos, hoje eu quero falar para vocês sobre o rótulo das igrejas. E elas começaram a buscar seu rótulo. Aí nasceram várias religiões que hoje nós conhecemos, né? Se eu posso aqui falar numa totalidade das 6.300 religiões protestantes que hoje existem no Brasil, né, na América do Sul, eu posso lembrar para vocês que existe mais de 12 milhões de religiões protestantes no mundo, cada uma falando algo um pouco diferente do outro e as suas aberrações, né? E eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre rótulo. Meu nome é irmão Marcelo e hoje vamos falar sobre rotulação. Antes de tudo, meus irmãos, peguem as vossas Bíblias, como eu estou pegando a minha aqui, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48. Atos, capítulo 7, versículo 48. É interessante saber que este versículo aqui, em particular, ele conclui um pouco o que eu quero dizer e definir como rotulação. Diz assim: e Salomão edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Quem é esse profeta? Nós sabemos que o maior profeta de todos os profetas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Jesus Cristo, ele é a verdadeira porta. E se você entrar por ela, ou deixar que o seu coração abra,
nunca mais sentirá sede. Meus amados, acompanhando aqui o livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós quem sois os templos de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós? Preste bem atenção que em Atos, Salomão edificou um templo, né, para que todos ali adorassem. Você sabe muito bem que os que cuidavam da parte sacerdotal eram os levitas, que vieram da tribo de Levi. Eram os únicos que não tinham herança, mas também não pagavam nada, né? Não trabalhavam, só cuidavam da parte sacerdotal. Comiam de graça, bebiam de graça, vinham de graça. Tudo na normalidade, né? Então, não quero aqui falar sobre casamento, sobre coisas pessoais, só quero falar sobre isso. Simplesmente hoje as igrejas que nós convivemos, pelo que eu já convivi, como eu já tinha falado para vocês, que eu comecei a minha vida no espiritismo, né, no catolicismo, eu era da Umbanda, nada a falar contra a igreja, eu quero botar uma coisa aqui para vocês. As pessoas que adoram crucificar a religião, seja ela qual for, são pessoas completamente ignorantes. E a ignorância, ela é um tipo de fascismo. O fascismo, momentaneamente, foi parado agora nas eleições, com a renovação de um novo governo democrático. A igreja estava se aproveitando disso para se apropriar, algumas igrejas, tá? Em particular, tentando vincular Deus, templo, mais pátria. Só que isso é uma mentira. Primeiro que Deus não habita em templo. Isso é uma palavra para você, mano. Deus não habita em templo feito por mão de homem. E todo templo feito por mão de homem é um local como qualquer outro. É uma padaria, é um apartamento, é um armazém, é um mercado, é uma boate, seja o que ele for. Você está falando que a igreja é uma boate, até porque hoje a igreja está virando uma boate, uma discoteca. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. É sobre cimento, terra, areia lavada e tijolos. Meu nome é Irmão Marcelo e eu estou aqui para expor a vocês a realidade dos fatos. Meus amigos, sejamos capacitados para poder transferir a verdade de Cristo. Porque Cristo é a verdade. E se você crê que Cristo é a verdade, normalmente você precisa ouvir a palavra. E essa palavra tem que vir de uma pessoa. Ela não pode proferir somente de você. Exemplo, como é que eu poderia estar aqui pregando para vocês se alguém não tivesse pregado para mim? Então tem que haver alguém para pregar. Então, entendam, eu não estou falando contra a religião em si. Eu estou falando aqueles que dizem que são rótulos. De que igreja você é? Você tem que ter uma igreja, você tem que ter uma marca. Você não precisa ter uma marca de igreja, você tem que ter a marca de Cristo. E o que é ter a marca de Cristo? É ter aquilo, os dons espirituais. E que são os dons espirituais? Longanimidade, benignidade, amor e fraternidade. Se você não tiver essas qualificações, não adianta você conviver dentro de templo, porque você será como um metal que soa, que grita, que fala. É o que nós estamos vendo. Pessoas que convivem dentro das igrejas e pessoas que estão acostumadas a viverem a política nacional, a política social e rotular tudo na sua vida. É aquela grande mania, né, que já vem da tradição espírita e católica. Fulano está fazendo uma feitiçaria. Você ficou desempregado, foi macumba. Porque o seu filho está roubando, o seu filho está dizendo, foi macumba. E todas essas tradições, a grande verdade, ela não só vem do espiritismo, ela vem também dos grandes engenhos, e que os senhores dos engenhos
contavam muita história. Olha, meia-noite você não pode sair sexta-feira por causa da mulher loura que aparece. E eles tinham medo, uma mulher com vestido é um espírito. E contavam aquelas histórias assustadoras para os escravos, que eram inocentes, que não tinham cultura nenhuma, né? Mal sabiam português e ouviam e passavam a acreditar, porque suas famílias, trazidas da África, vendidas, né, pagavam um tributo ali ao governo de Portugal, que por sua vez os donos de engenho pagavam um tributo aos seus feudos, aos portugueses, aos que estavam colonizando hoje o nosso Brasil, pagavam um tributo à Inglaterra. Então era uma corrente de fatores que favorecia a corte real britânica. Então, os escravos, eles eram apenas um produto. E ali formavam suas famílias, as pessoas vão virando avós, pais, depois viram avós, vão vindo os netos, aprendem a língua tupi-guarani, o português, né, como foi aí a região onde moravam, né, e como a língua oficial se predominou em um português, o nosso dialeto, e aí as pessoas começaram, né, a ouvir as histórias contadas. Eu estou tentando aqui fazer uma narrativa. E aconteceu que os donos de engenho contavam as historinhas. Cuidado com a mula sem cabeça, cuidado com o lobisomem, aí cuidado com o saci pererê. Tudo isso nasceu de contos de fadas, os mesmos contos que você encontra nos Estados Unidos, em alguns países da Escandinávia. E aí nós escutamos as mesmas histórias que hoje são contadas nas igrejas, quando muitas vezes você está passando um problema na sua vida, e aí a pessoa diz que foi um encosto, que encostou, né? Que foi um demônio, que foi o feitiço do fulano, que foi o feitiço de tudo isso. E tudo isso não passa de uma grande balela, até porque a Bíblia não dá respaldo para essas coisas. E você que vive ou pensa em viver uma nova vida, ver a necessidade de você excluir isso da sua mente e entender que nós é que somos os demônios, somos nós que podemos fazer algo de bom, algo de ruim. Meu nome é irmão Marcelo e eu estou aqui para esclarecer os fatos. Por isso que quando uma pessoa pergunta de que igreja você é, essa pergunta é mais uma persuasão, é uma colocação prerrogativa que colocam sobre você, com uma interrogação, um medo. De que igreja você é? Meu irmão, olha, você tem que ter uma igreja, porque senão você, meu irmão, olha, porque senão o diabo te pega na esquina, olha o demônio. Jesus não tinha uma igreja e não foi pego pelo demônio. Os discípulos não tinham uma igreja, não foram pegos pelo demônio. Mas eu não estou falando que você não deve ter uma igreja. Você deve procurar local que esteja pregando a verdade, que pelo menos pregue a verdade, que não pregue ideologia política, como hoje nós estamos ouvindo, né? Uma coisa terrível, mentiras, coisas loucas, dizendo que fazendo sinal de arma, todas aquelas coisas nós vemos. Tudo foi causado pelo rótulo da igreja. Porque as pessoas que fazem parte das igrejas, elas têm, nós seres humanos somos assim, preguiça de ler, preguiça de pesquisar. Aí vai na igreja, o pastor fala, tu acredita. Aí o cara não olha, eu reparo assim, meus parentes, né, entre aspas, quando eles se surpreendem com alguma coisa que eu falo, aí me chamam de inteligente, não sei o quê, eu falei, mas meu amigo, a minha inteligência são as informações. Você também é uma pessoa inteligente, capaz também de ter a mesma inteligência. Porque todo ser humano tem uma limitação. Mas, é como eu digo, pode você ter mais de 5 profissões? Pode. Mas pode você, nenhuma delas você ser bom. Escolha o que você quer nascer na sua vida. Mas não seja trouxa. Não deixe ninguém manipular você. Porque a pior coisa, meu amigo, é uma pessoa manipuladora.
Eu vou citar aqui alguns nomes de homens manipuladores, né? São brilhantes, mas são mentirosos, são odiosos, cheios de raiva. Toda aquela pessoa que prega com raiva, com ódio, ela não tem o Espírito de Deus. Como Silas Malafaia. Por 2 vezes, ele profetizou 2 mentiras. E mesmo assim, vocês ainda escutam ele. A Bíblia diz que se um profeta profetizar algo que não se cumprir, não dê mais ouvido a ele. Ele profetizou que 2019 até 2022 seria prosperidade. Mas, pela misericórdia, este homem que está falando aqui com vocês, e vocês sabem disso, em 2018, eu tinha falado e alertado que tudo aquilo que ele tinha profetizado não iria se cumprir. Porque o atual presidente, que ainda está, né, e já foi embora, praticamente ele já vai deixar esse cargo, estava seminu diante da nação. E eu expliquei que isso significa despreparado. E uma pessoa despreparada pode ser qualquer uma. Um pastor, como Silas Malafaia, é uma pessoa despreparada. Porque o dever dele seria cuidar das ovelhas. Mas o dever dele não é esse. O objetivo dele não é esse. O objetivo dele é grandeza. A grandeza entrou no coração de muito, não é só dele não, tá? Assim como o seu Bispo Macedo, R. Soares. R. Soares, ele morde mais pelas pontas, né? E o Valdomiro, que com seus feijões mágicos trabalhou no governo Bolsonaro como assessor, e eu não vi nada que ele fez, até porque eu não entendo porque esses caras têm ligação tão forte com a política. Meu nome é irmão Marcelo, e eu estou aqui para dizer para você, foi feita uma lavagem cerebral na cabeça de muitas pessoas. E nunca foi tão fácil enganar as pessoas e rotular as pessoas. Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Cristo Vive, eu sou da Universal, eu sou da Deus é Amor. E eu sou de Cristo. Por que eu sou de Cristo? Porque eu sigo os passos do meu mestre, os ensinamentos do meu mestre. E sendo assim, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês a respeito disso. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 26. Se vós disserem, eis que está no deserto, não sairás. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Mas não é isso que eles têm feito? Ah, o Senhor está com Jair Messias. Se Deus estivesse com ele, não aconteceria isso. E as profecias ditas por esses falsos profetas, não teria o Brasil chegado ao ponto que chegou. Aí eu digo com vocês, Deus, ele interfere no Brasil, nos governos, diretamente? Não. Não, meu irmão, interfere sim. Não interfere. E eu vou lhe explicar por quê. Meu nome é irmão Marcelo e eu estou aqui para anunciar a realidade dos fatos. E hoje falamos sobre rótulo. Quando você rotula uma igreja para uma solução divinal, vinculando patriotismo, mais tempo, você comete uma gafe muito grande. Primeiramente, porque Deus não habita em tempo. E se Deus não habita em tempo, Deus não está no Senado, Deus não está no Congresso, Deus não está na Alvorada, Deus não está em Washington, Deus não está em Brasília, Deus não está em Hong Kong, Deus não está em Moscou, Deus não está em Londres, Deus não está em Paris e por aí afora. Deus não habita em templos, mas em pessoas, e em particular. Você que é espírita, você que é católico, você que é evangélico, o Espírito de Deus pode estar com qualquer um. Que é isso, meu irmão? O Espírito de Deus está com o Espírito. Até porque eu vim do Espiritismo. E aí? Até porque eu já incomodava muita gente. E quando você incomoda pessoas que às vezes você se relaciona, é que Deus já está se movendo na sua vida. Então, meus irmãos, essa palavra então
é um vício que eu peguei com o irmão. A gente é muito normal a gente pegar vícios, né? Às vezes eu tanto falar, acabei pegando os vícios. Vou falar uma coisa com vocês para vocês entenderem o que eu quero dizer. Prestem bem atenção. Jesus Cristo veio nos salvar, correto? Jesus Cristo não foi para Israel para resolver os problemas políticos de Israel. Por quê? Os sacerdotes dos templos, os levitas, os escribas, os fariseus esperavam quem? E a maioria do povo, um salvador, sentado num cavalo, né, com vários soldados, para, em nome de Deus, assim como foi o rei Davi, vencer as batalhas. Porém, esse Jesus veio num jumento, num animal mais pobre, que andava entre os pobres, os camponeses. Jesus veio de uma classe inferior, uma classe de pessoas pobres, desconsideradas, apesar do seu pai não ser biológico, mas seu pai, podemos chamar dele de padrasto, José, ser carpinteiro, e carpinteiro dá um dinheiro. Ele não era um carpinteiro de alta qualificação, era um carpinteiro daqueles mais baixos. Podemos comparar como empresas hoje que constroem imóveis com um carpinteiro aí do seu bairro, né? José era mais ou menos isso aí. Mas, para entender, Jesus, ele veio do mais insignificante lugar para ocupar o mais simbólico lugar de vitória na tua vida e na minha vida, porque ele veio para resgatar a sua vida e não a vida, e não a pátria, e não o regime simbólico das igrejas, dos rótulos. Jesus não representa nenhuma igreja no mundo. Não representa a igreja católica, não representa o espiritismo, não representa o cristianismo e nem as igrejas neoliberais. E eu vou aqui explicar por que ele não representa. Porque se Jesus representasse, Jesus não teria como dar a salvação para todos. Vou dar um exemplo aqui para vocês bem claro. É possível um espírita entrar dentro de uma Assembleia de Deus e pregar o Evangelho? É possível. Um budista pregar dentro de uma igreja evangélica? É possível. É possível uma pessoa Rosa Cruz pregar dentro de um templo evangélico? Assim como também não é possível você entrar dentro do templo deles e pregar, a não ser que Deus te mande. Especificamente você vai lá com toda a coragem e confiança, e Deus prepara tudo e aí não tem jeito. Meu nome é irmão Marcelo e eu vou esclarecer para vocês. É aí que vem a grande situação das mentiras dos pastores. Quando eles dizem que Deus colocará um homem para governar. É mentira. É mentira e é mentira. E provo para vocês que é mentira. Porque Jesus já consumou tudo. Tudo já foi aprovado. Minha Bíblia é vermelha, tá? Velha, bem velha. Não importa a cor da tua Bíblia, não importa o conteúdo. Porque vieram me dizer, a Bíblia vermelha é da agora esqueci, é dessa seita aí de Testemunho de Jeová. Besteira por baixo. Mas vamos lá. Jesus não teria como, porque Jesus foi falar com os samaritanos. Como é que você quer? Os judeus olhavam, o que é isso? Eles são imundos. Eles são um povo imundo. E o espiritismo é considerado por muitas pessoas evangélicas como imundo. Pessoas que cospem no prato do que onde ele já comeu. Jesus não é assim. Jesus é sábio. Ele chega diante dos imundos e torna eles puros.
Esses homens não têm capacidade de fazer isso. Eles não têm a capacidade de andar nas ruas como eu faço. E muitas vezes nem posso ir lá pregar. Às vezes eu paro a minha moto, saio pregando, compro sanduíche, dou lá para um cara. É a solução? Não é. Mas eu me preocupo com as pessoas que estão perecendo na rua. E as igrejas estão se preocupando hoje, né? Como foi durante os 4 anos de campanha, 4 anos de massacre, de ataques direto à imagem do Luiz Inácio Lula. E eu venho dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vi uma coisa tão horrível, mas tão venenosa. Vocês sabem quantas pessoas no Brasil foram presas e não cometeram crimes e ficaram no presídio até 3, 5 anos e não tinham cometido esse crime? Mais de 11 mil pessoas. Eu não sei totalizar os anos, mas vou botar aí, seja mais ou menos 4 anos. Gente, ou mais, não sei. É muita gente presa. Pessoas aqui no Rio de Janeiro, são vários casos. Foram presos, não estavam lá naquele local. Provou, mas o delegado não podia fazer nada, porque agora era com o juiz. Aí vocês veem, a Polícia Federal não tinha indício nenhum que acusava o Lula. E não acharam indício nenhum das acusações atribuídas ao Luiz Inácio Lula. Parabéns à Polícia Federal, que teve um grande papel, a PF, e todos os órgãos competentes que foram colocados por Deus desde o passado. Mas eu estou falando de pessoas competentes. O que difere um ser humano do outro são pessoas honestas, capazes. O Lula foi preso sob supostas acusações, que não foram comprovadas nem pela Interpol, que é a Polícia Internacional, nem por nada. Foi absolvido de todos os inquéritos, porque não há prova. Você quer que o juiz condene uma pessoa sem prova? Então vai virar barbárie. Então eu posso dizer para você que, olha, condeno isso. Como Silas Malafaia andou falando aí. Ele é juiz, ele é polícia, ele tem provas disso? Não. Meu irmão, não sirva de falso testemunho. Então, meus irmãos, a igreja, ela peca quando ela tenta utilizar desse meio artifício para querer colocar na vida das pessoas, ou então criar um clima, para levantar um ídolo salvador. Foi o que fizeram. E nós vimos que isso era tudo mentira. E eu vou explicar para vocês por que Jesus nunca foi um símbolo de libertação do domínio romano e político de Israel. Até porque haviam pessoas boas em Roma, mas como também pessoas más em Israel e boas. Então Jesus sabia disso. Pegue agora aqui o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Prestem bem atenção. Pelo sangue da sua cruz, Jesus reconciliou. Eu não estou entendendo nada que você está querendo falar. Ou não quer entender. Jesus, ele veio para nos reconciliar. Nós, pessoas. Não templos. Porque os templos já existiam. Então, se Jesus tivesse vindo para os templos, não haveria salvação para os gentios. Por isso que as igrejas rejeitam que vocês tratem as pessoas que são de outras religiões olhando para vocês mesmos. Não há essa compreensão. De sorte que jogamos pedra no telhado dos outros 24 horas, porque a igreja nos ensinou que nós somos da Assembleia, que você é da Batista, que você é da Universal e que eles são os nossos inimigos. E a Bíblia diz: amai a todos, perdoai a
todos. E o que significa isso? Significa que você não pode ter rótulo, meu. Você está dizendo que eu não posso ser da Assembleia? Pode. Pode conviver. Mas não tenha rótulo na tua vida. Ande e pregue o evangelho e trate todos por igual. Porque na hora de repartir os pães, Jesus não disse: esses pães melhores vão para os discípulos, esses peixes melhores vão para os discípulos. Não! Ele multiplicou e mandou que repartisse por igual para todos. E a igreja, essas do Silas Malafaia, Bispo Macedo, Valdomiro Santiago, e muitas outras, não fazem isso. Eles não têm olhos bons para as outras pessoas. Por isso que o Lula, seja ele espírita ou católico ou não, foi taxado de demônio, porque a igreja chamou Jesus de demônio, porque quem crucificou Jesus foi a igreja, foi os sacerdotes, foi os homens, doutores, pastores, que hoje nós estamos vendo fazer a mesma coisa. O Luiz Inácio Lula da Silva, como ele tivesse cometido o crime e não cometeu. Jesus foi crucificado da mesma maneira. Porque os doutores da lei, os escribas, os que estavam manipulando o povo e deixando o povo com fome, que Jesus, foi preciso multiplicar os pães e os peixes, porque os levitas já estavam em Israel descumprindo um mandamento de Moisés, mas não é disso que eu estou falando, começaram a querer comer só para eles e beber, enquanto o povo perecia nas esquinas e nas ruas, e colocavam a culpa em Roma. Caifás colocava a culpa em Roma. Barrabás colocava a culpa nos romanos, e não era, Ponto Pilatos não era o responsável pela necessidade do povo, até porque ele sabia, mas era porque os sacerdotes eram pilantras, comedores, como foi esses 46 pastores, assessores do governo, que comeram e beberam às tuas custas e foram fazer palanque e falar mentiras que não tinham provas. Porque nenhum juiz pode condenar sem provas ou absolver sem provas. E leva um tempo. Luiz Inácio ficou lá 500 dias e poucos dias, não sei quanto, 580 dias. E não haviam provas. Não achou dinheiro em Cuba. Não achou... A Aldebrecht, ainda por cima, teve que pagar ele 12 milhões. Denúncias falaciosas que comprometeram até o ex-juiz Sérgio Moro, por denúncias falaciosas, mentira. Que coisa feia. Que coisa feia que está acontecendo. E a gente vê tanta gente religiosa sendo enganadas, levadas a achar que o cara vai fechar a igreja, que o cara vai fazer isso. E tudo isso não passou de uma grande mentira. Meus amados, meu nome é Irmão Marcelo e estou aqui para dizer para vocês, não tenha rótulo na tua vida. Sabe por quê? Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: haverá riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou de meio de nós, e foi cravada na cruz. Então, Jesus, ele teve um propósito. Ele se autoflagelou, foi e recebeu a culpa. E por nós, o amor a todos nós, de todas as religiões, de todas as línguas, de todas as nações, Jesus foi o rei de todos, não somente dos judeus.
Ele foi coroado e crucificado pelos sacerdotes que representavam as igrejas, e hoje as igrejas estão repetindo a mesma coisa, com muitos crucificando e absolvendo ladrões e mentirosos. Foi isso que a igreja tem pregado todos os dias em tempo, não todas, pregando mentira e pregando ódio. E eu estou aqui pedindo para vocês, me ajudem a compartilhar esse vídeo, porque essa doença ainda está no sangue e na mente. As pessoas precisam ser despertadas, a saírem a despertar, mas procurem uma igreja que pregue o evangelho verdadeiro. Tem, é lógico que tem. Eu não estou aqui dizendo para você não sair da igreja, não faça isso. Mas se você se sente capacitado para poder levar essa cruz, porque a igreja? Existe a igreja. As pessoas para se reunirem, para que um leve a cruz do outro. Aí você diz, não, cada um carrega a sua cruz. Exatamente, mas a carga tem que ser compartilhada. Às vezes você está passando um problema na tua vida, uma dificuldade financeira, uma dificuldade social, emocional, e não tem dinheiro para pagar um psicólogo, então é preciso às vezes você ir no local e um amigo, que é difícil. É muito difícil. E às vezes, mas tem pessoas que vão te aconselhar, vão te ajudar, vão procurar dar boa, porque uma palavra, gente, às vezes é muito melhor do que um dinheiro. Às vezes uma pessoa vem aqui e te dá 10 mil, mas ele te esculacha. E vem uma pessoa, às vezes, não tem dinheiro para te dar, mas ele te dá ânimo, te dá esperança de vida. Foi tirado de nós isso. Foi tirado a esperança de milhões de pessoas por causa do fanatismo religioso. Então, meus amigos, eu coloquei aqui o Lula, porque a pregação não é para o Lula, a pregação é para todos nós. Todos nós, seres humanos. Muitas pessoas falam assim, Marcelo, vira um professor. Não quero títulos. Eu quero que todos abram suas vistas. Jesus está voltando. Minha gente, está na hora da gente respirar. A democracia, ela é a melhor coisa que existe para todos nós. Nós ainda somos um país de escravos. O governo Fernando Henrique e o Lula foram governos que libertaram a gente da escravidão. Mas ainda há raízes da escravidão. E as pessoas são muito voltadas a homens sentados em cavalos, como Dom Pedro I sentado. Aí tem aquela história de Leônidas, que era 300 contra mais de 27 mil, 44 mil. Cada um vem com um número diferente, né? Peças. Isso é mentira. Eram mais de 12 mil espartanos contra mais de 44 mil peças. Então, as histórias são muito contraditórias, porque Hollywood faz filmes e a pessoa traz o filme à realidade. Aí surge o chip líquido, a terra plana, disco voadores, homens verdinhos entre nós, e todas essas histórias que estão ganhando campo para com uma forma de distração. Aí vem demônio, Zé Chuleta, Zé Capeta, Zé Perneta, né? Porque se o cara caiu com uma mulher, foi pombagira. Se o cara foi roubado, foi o tranca-rua. Se o cara foi lesado, foi o Zé Pelintra. Tem demônio para tudo que é jeito, né? Se você foi jogar bola e quebrou a perna, foi Saci Pererê, né? Se você andou à noite e você viu um vulto, foi a Cuca. E o demônio da Cuca é uma coisa louca, tirado de folclores do sítio do Pica-Pau Amarelo, para colocar dentro da igreja. E a pessoa que não lê, que não pesquisa nada, simplesmente um livro tão simples, tão maravilhoso, que não fala nada disso. A Bíblia é simples, parece simples. Por que complicar? Porque eu falo em pepeteu, hebraico, aramaico, jamaico,
Bíblia arquitetônica, sou formado em teologia, filosofia. O que adianta essa bobagem se você prega mentira? Então é melhor você não ser nada e ser tudo. E para a nossa meditação aqui, meus irmãos, aqui eu queria pegar algo mais aqui na Bíblia para completar. É que aqui o propósito de Deus na tua vida, não tem rótulo. Saia do rótulo. Entre para os discípulos. Eram 12. Multiplica eles por toda a terra. 12 por 12, 12 por 12 e por 12, trilhões e trilhões de discípulos. É isso que Deus quer com você. 2 Timóteo, capítulo 9, diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Então, minha gente, muitos tentarão entrar pela porta e não poderão. Está aqui no livro de Lucas, capítulo 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão e não poderão. Eu vejo, já estou terminando, tem pessoas aqui que eu conheço, porque eu vou ser sincero, eu tenho meu momento de raiva, momento que eu fico revoltado, de ver que tem pessoas que trazem no DNA o machismo. Machismo pode acontecer com mulher e com homem. O machismo, a intolerância, tá? A cegueira e a mentira. Todos nós temos isso na nossa cara. Quando você consegue, por isso que Jesus diz, há uma luta entre o espírito e a carne. Agora eu vou colocar aqui para vocês. 3 dedos, 5 dedos. Uma medida, mais uma medida. Total aqui dá 8. Se você equilibrar a tua vida com a medida que você compreende, entende e absorve, e com as coisas que nós trazemos no nosso dia a dia, esses outros 5 dedos significam sentimentos, amor, inveja, raiva, né? Dor. Por que eu coloquei 8 e não coloquei 7, que é a perfeição? Porque eu poderia colocar 10, não importa. O que importa você é equilibrar. A gente tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser muito contente, como também não pode ser muito aberto, mas também não pode ser muito raivoso. Acorde amanhã com alegria, à noite com alegria, porque a vida é uma só. Há pessoas que dizem assim, pô, cara, eu quero comprar um carro novo, quero uma moto nova, vou para a igreja. Não seja bobo, não seja ingênuo. Acomode-se com aquilo que você tem. As pessoas, elas se chantageiam, elas fazem chantagem emocional. A chantagem emocional, ela é uma coisa que você bota assim, poxa, eu vou fazer uma campanha na igreja tal, porque eu tenho um propósito de Deus me dar um carro novo para me fazer a obra de Deus. Então, primeiro, você se chantageia. Depois, você tenta chantagear Deus com uma suposta obra. E você pode utilizar isso de várias formas. Deus não vai interferir. Nunca. Porque Deus não é atingido. Nem pelo bem e nem pelo mal. Eu posso ter uma boa intenção, falar, poxa, Senhor, eu quero fazer isso. Mas não importa. O seu falar. O importa é o que está dentro de nós. Deus conhece o nosso interior. Está me compreendendo? Se você não tiver o Espírito de Deus, quais são
Quais são as principais fontes do Espírito de Deus? A paz, amor, longabilidade, benignidade. Essas são as características de um líder religioso. Porque eu não sou anti-religião. Pelo contrário, eu sou defensor da religião. Desde a maneira que tem os princípios básicos. Esses pastores que eu citei, eu não vou falar o nome deles, eles são irreligiosos. Porque eles te lançam fora. Apesar de vocês estar dentro da igreja, vocês estão indo para o inferno. Me desculpe, vocês estão indo de passo largo quando vocês acusam uma pessoa. Não só estou falando do Lula, não. Estou falando geral. Não somos nós que devemos condenar. A mesma coisa. Quando o Bolsonaro for julgado e outras pessoas forem julgadas, vão ser julgados pela justiça que foi constituída por Deus. Mas Deus constituiu homens. E as justiças foram estabelecidas. Apesar de Deus não estar diretamente ligado, as pessoas é que estão. Entenda uma coisa. Senhor, visite as ruas, as pessoas que estão passando fome. Leve alimento para ele. Estou na minha igreja. Está cheia, ela está lotada. Tem mais de 500 membros. Senhor, visita todo mundo agora. Eu peço para que o Senhor traga providência. Deus vai levar? Porque eu estou falando? Não. Não. Porque já está tudo pronto, tudo está consumado. Eu tenho que sair do local, arrumar as tais cestas e levar para as pessoas, para cumprir a lei de Cristo. Você lembra que a Bíblia diz assim? Que quando uma pessoa estiver com necessidade, primeiro são os da fé, depois os outros que não. Por que os da fé? São os que estão ali, necessitados. Às vezes a pessoa quer ir lá, para longe, está bem pertinho de você, precisando. Então você vai lá e ajuda aquele. Primeiro são os da fé, da casa. Agora, os outros, logicamente, você vai poder ajudar. Gente, Deus não vai fazer se você não fizer. Vocês estão me entendendo? Isso é uma loucura. Tem gente que diz assim, Senhor, me dê um carro melhor, me dê uma moto melhor. Aí tenta colocar Deus na parede emocionalmente. Tem até pessoas que dizem, bota Deus na parede, um imbecil completo, um idiota. Porque ninguém fala com Deus. É através do Espírito de Deus que habita dentro. A Bíblia diz assim, que os mansos herdarão a terra. Mas que os que vivem reclamando, se queixando, não têm Espírito de Deus. Eu, muitas vezes, quando eu estou assim, emocionalmente, porque nós somos seres humanos, baixo, aí tem gente dizendo, porque o homem é assim, a mulher é mais frágil. Mentira. Bobagem. Isso é conversa para você continuar no erro. Aquele irmão tem problema, por isso que ele não para de beber, para de fumar. Meu amigo, a bebida e o cigarro vão levar você ao inferno? Não. Mas o ato, sim. São os seus atos, são as suas ações, é o que vão contribuir para a tua queda, para a tua ruína. Então você tem que avaliar tudo que na sua vida você for fazer, até na hora de falar e pensar. Por isso que eu meditei. Peraí. Os 2 anos de mandato do Lula, pessoas, o aposentado, salário bem acima da inflação, salário mínimo acima da inflação, era comparado, sexta economia, várias casas eram construídas. Claro que tinham problemas sempre vão ter. Casas que às vezes estão lá e vem miliciano, mas a polícia foi lá, levantou. E aqui na terra é isso aí, meu amigo. Você tá no carro, Senhor, carro protegido por Deus. Pronto, tá andando, ninguém vai bater no meu carro. Olha que loucura, né? Acha que botou um nome, policiado por Deus. Deus não é polícia. Deus não é protetor, Deus não é Papai Noel.
Parem de ficar botando Deus em tudo. Parem com isso, assumam vocês a sua identidade. Deus tem que estar dentro de você, Deus não está voando. O Espírito de Deus tem que estar em você. Jesus deixou o Espírito Consolador com gemidos inexprimíveis. E isso não é pregado nas igrejas. Aí eles pegam, Salomão, Abraão, meu amigo, acabou. O passado passou. Tem coisas do Velho Testamento que servem muito para a nossa vida. Mas pare de ressuscitar reis do passado, tentando justificar toda essa mentira que nunca vai acontecer. Pelo contrário, o governo Lula ou o governo Fernando Henrique foram governos bons, mas sempre vão ter problemas todos os governos. Agora, tentar associar Deus no governo, não porque Deus escolheu fulano, não, isso é mentira. Isso é bobagem. E mesmo Lula não sendo cristão, ele não falou essa bobagem. Ele disse, nas suas palavras, como ele sempre falou, Deus governa para todos. Governa. A vitória de todos. Não tem igualdade, não tem esse negócio de lado. O governo dele. As pessoas sempre falam PT, PT. Cara, para de falar bobagem. Leia. Dá uma pesquisa como é que foi. Todos os partidos unidos. Sempre foi assim. Então, na tua casa, na tua igreja, que gosta de orar, vamos orar pelos hospitais, é muito bom orar, é ótimo, mas as ações são melhores do que palavras. Desculpe o jeito que eu vou falar, o meu falecido padrinho era assim, as ações são melhores do que as palavras. Um olhar fala mais do que a palavra. E tem gente que é toda hora ódio, raiva. Isso é religião pura. A religião, como no passado com Jesus, foi cruel. E hoje é pior ainda. Eu e minha esposa, passamos na religião. Vexame, vergonha, fofoca, ódio, raiva, por entregar visão, revelação, fui odiado. Eu não tenho grandes likes, porque até eu não peço, mas peço a vocês que nós vamos precisar de muita. Eu tenho um trabalho na rua, não peço dinheiro a ninguém. Mas se alguém se interessar em colaborar comigo, amém, vamos lá. Vamos ajudar as pessoas que estão necessitadas. Eu sou uma pessoa assim. Eu pego, vamos lá e pronto. Eu não fico marcando lado A, lado B. Eu sou do improviso. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Para raciocínio e meditação, essa pregação é para você, meu amado espírita, meu amado católico, budista, meu amado budista, meu amado evangélico, porque até então eu não tenho rota. Eu tenho uma missão. E a minha missão é fazer a minha parte. E cada um deve fazer a sua. Vamos viver em harmonia e em paz. Apesar de tudo isso, eu sei que ainda vai ter uma parte das pessoas que ainda vão estar com ódio. Hoje escutei na padaria o cara falando, deixa o tempo passar. Aí, né, quando o cara acabou de falar, eu falei, o tempo vai passar, eu falei com um colega meu, para o outro escutar, mas os sigilos serão quebrados. E aí eu quero ver. É tão bom a gente apontar a ferida na dos outros, né? Mas quando dói na nossa. Então, gente, está na hora de nós despertarmos, tirarmos um pouco desse rótulo. Sou católico, apostólico, bate a mão no peito. Não é nada, meu amigo. Para com essa bobagem. Jesus não tinha rótulo. Os discípulos não tinham rótulo.
Aí vai vir um cara, vai falar do apóstolo Paulo, vai falar de Tito, vai falar de Timóteo, vai falar, tentar arrumar tudo que é tipo justificativo. E eu vou falar, eu não estou dizendo de maneira alguma que você não deva ter um local para você adorar. O ser humano não pode viver sozinho. Tem gente que vive sozinho. Tem gente que tem capacidade para isso. Mas inteiramente sozinho ele não tem como viver. Que Deus possa abençoar o coração de vocês. A minha vontade de falar mais, mas o vídeo fica muito longo. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo.